Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Muito bem, gente, eu vou recapitular aqui os slides passados para a gente começar aqui o nosso assunto sobre as 3 etapas da graça. Então eu vou apresentar aqui, compartilhar a tela, mostrando para vocês de novo, rapidinho aqui, só para a gente se situar aqui, se localizar. Eu vou tirar a gente aqui da tela um pouco e vou deixar só a tela inteira para ficar melhor. Olha só, então o plano salvífico de Deus que eu englobei aqui, nós temos o seguinte. Nós temos a eleição, a primeira coisa, a eleição nos trouxe, a graça nos salvou, o sangue nos conserva limpo, a misericórdia nos protege, a fé nos coloca no pódio do vencedor, na plataforma mais elevada, e a predestinação nos transportará para o local de onde viemos. A origem e a predestinação do destino. Agora, para frisar aqui, eu quero dizer o seguinte, olha. Você vai ver que a fé, ela vem depois da eleição, graça, sangue e misericórdia. Por quê? Porque a fé, nós temos que crer na eleição, temos que crer na graça, temos que crer no sangue e temos que crer na misericórdia. Jamais nós seremos justificados se nós não crermos naquilo que Deus fez por nós. Então, nós temos que crer nisso tudo. E temos que crer que a graça, ela tem 3 etapas. Ela engloba a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo, que nós vamos falar sobre isto agora. Eu só estou recapitulando aqui o plano salvífico de Deus, porque depois da eleição vem aquilo que Deus fez por nós, projetou a graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa graça, ela vem por quê? Porque ela é a projeção divina, é a projeção do amor de Deus. Ele amou e deu esta graça. E através dessa graça, Cristo, temos o sangue que comprou esta igreja. Então, por isso nós vamos falar aqui hoje, frisar as 3 etapas da graça, como o nosso foco de hoje principal será este assunto aqui. Então, veja só. Vou voltar aqui para a gente. E aí o seguinte. São 3 etapas. 3 etapas. Começando na justificação, indo para a santificação e depois o batismo com o Espírito Santo. Veja, batismo com o Espírito Santo não é falar línguas sem interpretação. Queremos frisar isso aqui para que as pessoas que estejam ouvindo, aquelas que sejam denominacionais e venham ouvir esta live ou assistir esta live, saber que batismo com o Espírito Santo não é falar línguas sem interpretação. Línguas sem interpretação é um dom. É um dom. E dons e vocações são dados sem arrependimento. Então observe só, batismo com o Espírito Santo não é nada disto que estão ensinando por aí. Quando um homem tem o batismo com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo em sua vida é equilibrada, sua vida é em obediência à palavra. Por isso que pessoas vêm até a gente e dizem assim, que tem o Espírito Santo, um denominacional, e eu já cheguei para ele e disse, como você pode ter o Espírito Santo se você nem sequer passou pela primeira etapa, que é a justificação, quando engloba também o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo está englobado, ele está na justificação, na primeira etapa. Na primeira etapa. Como é que se você ainda não recebeu nem a primeira etapa, você pode ter a terceira? Não, a coisa ela tem que começar do começo. Primeiro, segundo e terceiro. Não é isso? Então, eu cheguei para ele e disse, como é que você pode ter o Espírito Santo se a sequência da Bíblia é esta?
Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependa-se, seja batizado. Esse se arrepender e ser batizado faz parte da justificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Deus vai reconhecer tua fé e vai te dar o Espírito Santo. Mas você tem que passar pela primeira etapa. Se você não passar pela primeira, você jamais tem segunda, você jamais tem terceira. Jamais. Então a sequência de Deus é esta. E isto nos foi revelado através de um profeta que nos revelou as 3 etapas da graça. Porque lá na denominação, eu não tinha nem noção do que era isso. Eu não tinha nem noção do que era as 3 etapas da graça, começando com a justificação, com a santificação e depois o batismo com o Espírito Santo, que é a vida de Cristo que entra em você. E você passa a ser uma nova criação de Deus. Irmão Fabrício, depois eu vou passar os slides. É uma coisa necessária, primeira etapa, que é Romanos capítulo 5, verso 1, não é? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé, nós temos que crer que Cristo fez por nós é real, é uma coisa de fato que aconteceu. Nós estávamos perdidos, todos destituídos da glória de Deus. Isso é Romanos capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 de Romanos. Paulo está falando ali para os crentes de Roma, né, da igreja de Roma, falando sobre isso. Então, é um processo necessário, um arrependimento, saber que você, eu e nós somos pecadores, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, como o profeta falou, e nós temos que se arrepender dos nossos pecados, saber que aquela cruz era para ser tomada por mim e por você, meu irmão ouvinte. Mas nosso Senhor Jesus Cristo tomou por nós, então ele pagou o preço. Nós temos que crer nisso, saber que é através daquele sangue derramado, aquela obra redentora, que nós obtemos o perdão das nossas culpas. É simples, é só fazer uma análise introspectiva, saber que você é pecador. Não há homem bom, diz Paulo, não há nenhum sequer, todos pecaram, se extraviaram. Todo ser humano já nasce como um perdido pecador, sem chances. Não adianta boas obras, isso é uma coisa que não funcionará. Amém. Não adianta o ser humano, eu vou ser uma pessoa boa, vou dar uma esmola, vou trabalhar, vou viver para o ser humano, assim, para o seu meu semelhante, e tudo pensando que vai obter salvação. Meu irmão, você está sendo enganado, você está sendo engodado por algum pensamento humano, isso não vai funcionar, porque se assim fosse, o sacrifício de Jesus Cristo seria inválido. Não teria nenhum valor o nosso Deus ter se materializado, vindo aqui para derramar seu sangue, aquele sofrimento todo, aquela agonia da cruz, se eu agora, por méritos, pudesse ganhar a salvação, não tendo que aceitar Jesus Cristo. Isso é completamente uma heresia. Quem ensina isso, mesmo que camuflado, se o pastor Gutenberg, alguns dizem, não, isso é uma ideia que não tem jeito da gente bater nisso, porque é uma ideia que está enraizada em muita cabeça de crente, principalmente alguns que dizem da mensagem, está enraizado, não, o eleito tem que aceitar Jesus Cristo, mas terá alguém que será salvo, meu irmão. Não há exceção, é para todo aquele que crê, não há uma chance, exceções em Cristo, na lei de Deus, nos mandamentos do Senhor. Por que um vai ter que aceitar Jesus Cristo e ter que viver uma vida santa e receber o Espírito Santo para ir para a eternidade, e outro de qualquer maneira, assim, nem ao menos nascer de novo? Isso não tem cabimento. A regra é clara, é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não há outro caminho. Se nós pensássemos que eu sou um dos caminhos, eu sou um caminho, então Jesus estaria dando oportunidade para querer surgir outros caminhos. Mas não, ele disse, eu sou o caminho. Se queres ter vida eterna, eu sou o caminho. Então, as pessoas, de qualquer maneira, estão com uma mentalidade ainda católica. Eu não estou criticando os católicos, nós estamos aqui combatendo o ensinamento errado. Que quando eles anulam a graça completamente, anulam o que Cristo fez por nós. Então, saiba que
tem que passar por esse processo do arrependimento e ser batizado nas águas. Mas por que vocês tanto falam nisso? De batismo, né? Por que vocês tanto frisam isso e se esforçam em mostrar que as pessoas têm que passar por esse processo? Quando outras denominações aí dizem, não, nem precisa, para que batismo? Batismo não salva. É o que nós temos visto, ouvido de muitas pessoas aí. Batismo não salva, E a Bíblia diz, é claro, quem crê, são Marcos capítulo 16, verso 16, 15. Quem crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Por que tanta exigência? Por que Pedro, no dia de Pentecostes, a primeira oportunidade que eles tiveram de falar para aquelas nações, aqueles irmãos vieram compungidos em seus corações, eles arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Porque Paulo, os apóstolos, sempre estavam frisando isso, e agora os crentes, os pastores, a liderança, não, você precisa filiar-se a uma igreja, colocar seu nome ali num livro de membros e tá salvo. Não, isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Bíblia é arrependa dos seus pecados. Leia lá Atos 2, 37, 38, Atos 10, 47, 48, Atos 8, 16. Os irmãos apóstolos sempre disseram às pessoas, arrependa dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Porque esse é o primeiro passo na fé, como o senhor frisou. Se nós dermos o primeiro passo, crendo na Bíblia e fazendo corretamente, chegaremos à terceira etapa, que é o selo de Deus e reconhecendo a nossa fé. Verdade. Aqueles que estão assistindo, compartilhem esta live, porque é o seguinte, encontrar verdadeiros pregadores que preguem a verdade hoje é contado nos dedos. Mas se encontrar qualquer um aí, com qualquer espécie de doutrina, até se lavar o cocô tem salvação, então aí você vai ter muitos charlatões, muitos enganadores e muitos mercenários no mundo, só te usando e mercadejando a tua fé, mas não te levará a lugar algum. Então... Viu, pastor? Sim. Comentando com... O senhor compartilhou lá aqueles vídeos, né, pra gente lá no WhatsApp, né? Pregador lá. Isso. E aí eu passei para outro pregador, e eu passei para um pastor conhecido. E sabe, eu não sei o que aconteceu com a maioria dos pregadores. Eles dizem, não é comigo. Não é, mas eu não creio assim, meu amigo. Você não crê, mas você está conivente. Quando você não crê, quando você diz que não crê, mas não combate o erro, não, isso não é comigo, isso não é com a minha igreja, eu não creio nisso, mas... E é assim, você está se isentando da coisa? Não, vai cair no seu colo também a responsabilidade. Quando a gente sabe o que é verdade e não pregamos contra aquilo que é mentira, vai cair nas nossas mãos. Olha o que lá, o Pilatos fez, né? Quis lavar as mãos, tirar a culpa das mãos do sangue inocente, e ele morreu como um condenado. A gente conhece a história. Aí os pregadores renomados, eu falei com um renomado mesmo, eu falar o nome dele, você disse, mas rapaz, sabe, ele não crê, diz que não crê. Eu acho que não tem a coragem de falar a verdade, porque também tem alguma coisa ali presa. É que nem o pastor Geraldo diz aqui, da nossa região. Esses grandes, sabe, ele tem uma cobertura, ele acha que porque é grande, ele é menor, ele quer aquela cobertura daquele grande para poder, sabe, também ter apoio, ter espaço para falar. Isso é uma vergonha para nós ter pessoas que estão usadas por Deus, e como o pastor Geraldo também, eu citar ele mais uma vez, me permita, diz assim, nós temos coragem de combater as doutrinas falsas da Igreja Católica e do denominacionalismo. Mas quando chega na mensagem, os camaradas se acovardam, parecem umas velhas. Não tem coragem de se levantar. Não estou criticando ninguém, não citei nome de ninguém, mas parece umas velhas, não tem coragem de se pôr de pé e dizer que isso é do diabo. Pode ser pode ser o imperador, pode ser o papa, pode ser quem quer que seja. Aí por isso é que apareceu aí um cacu aí, zombando da cara deles. Olha que miserável é. Aí apareceu um charlatão para chamar a um desafio. Meu Deus do céu. Eu sabia, a gente claro que não vamos aceitar desafio do diabo. Isso é uma invencionista do inimigo. Mas um camarada que não tem nada de Bíblia, um charlatão, chamar a maioria para um desafio e não aparecer ninguém, é meio que, não é? Por que não vão?
Eu não, é claro que eu não iria também para debater com o incrédulo, vamos chegar aonde? Mas pelo menos dá uma palavra aí, dizer, olha, como o senhor fez lá, pelo menos. Porque alguns desses camaradas, seguidores do camarada aí, do charlatão, foi na porta da igreja. Eles vão mesmo. Eles vão na porta do tabernáculo e dizem, olha, vocês aí, vocês estão errados. Sabe, tem que calar a boca. A gente tem que ter convicção do que cremos e sabe por que não... Vai falar. Sim, não. Se Deus disser para mim, vá, eu vou. E vou com segurança. Eu também vou. Eu também iria. Eu vou com segurança porque eu li a obra dele. Eu li. Pois Para derrubar esse Cacô Felipe e os seguidores dele, eu usarei a própria mensagem dele. Eu não vou nem levar as mensagens do irmão Branham. Eu vou levar só as falas dele que contradiz a si próprio, que contradiz o que eles falam. Ele fala uma coisa aqui, lá na frente ele está falando aqui. Aqui ele está dizendo que o William Branham é profeta de Deus. Mas lá na frente, no seu livro, no capítulo 70, no versículo, que ele escreve livro como se fosse a Bíblia, né? O capítulo e o versículo. No parágrafo, no capítulo 70, ele chama o William Branham de Papa do Diabo. Certo? Pois é. Então, vê só. Aí fica dizendo que crê no profeta. Ele fica dizendo que crê. Então, eles próprios se contradizem. E outra coisa, quando aquilo começa a dar uma repercussão errada para ele, ele vai e tira do livro. Ele vai e tira aquilo do livro. Certo? Quando começa a dar uma repercussão, que o povo começa a falar e atacar, firme, ele vai lá e retira. Partes já foram retiradas, várias coisas já foram retiradas do livro dele, porque deu uma repercussão negativa. Então eles vão lá e tiram. Então, eu aprendi com a Bíblia que eu não posso julgar um homem sem antes ler a sua obra, sem conhecer a obra daquele homem. Por isso que eu não faço nenhum vídeo, e quando eu ataco um desses aí grandão aí, que surge de advogado do erro, advogado do diabo contra mim, é de monte. É de monte. Eu imagino. É um monte, defendendo essas coisas erradas. Então, assim, nós não estamos fugindo do nosso tema aqui não, mas para mostrar que nós estamos dentro da palavra, aqui dentro da palavra. Então, o que surge desses para defender o erro, para defender o engano, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ora, quando eu pedi a Deus, se eu me tornar um pastor, se Deus me chamou para ser um pastor, eu não quero comprometimento com nada, nem com dinheiro, nem com fama, nem com mulher. Certo? Nada disso. Eu quero pregar a palavra limpa e pura. Isso. Eu não quero estar comprometido com pregador tal é grande, está fazendo isto, eu não posso dizer nada porque pregador tal é um homem grande, é um homem gigante, e eu tenho que estar colado nele. Não, eu não quero saber de pregador não, eu quero saber da palavra, eu quero saber o que a palavra ensina. Isso. Certo? Então eu não tenho comprometimento com nenhum pregador, e principalmente se ele estiver fora da palavra. Se ele estiver fora da palavra, eu não tenho comprometimento com homens. Meu comprometimento é com a palavra. Quem nos salvou foi nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Né? E ele tem autoridade. E ele sabe o que está sendo dito. Ele sabe nosso coração. Então, agora, por que acontece isso? Aí as pessoas sabem, porque acaba que sem moral. Vai combater o espírito errado com o espírito errado? Como é que vai ser isso? Vai ser derrotado, vai ser envergonhado. Então, meu irmão, você está certo. Eu também estou pregando nas praças. Eu sei onde estamos pisados. Então, bola para frente, vamos seguir em frente, porque o diabo tem que ser desmascarado, seja em qualquer lugar onde ele estiver. A verdade, a Bíblia diz, lá, São Mateus capítulo 16, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A palavra de Deus, a verdade, vai arrancar o eleito, o salvo, de onde ele estiver, seja onde que ele estiver, onde que buraco que ele estiver. A verdade, a luz do evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse sol da justiça, vai entrar e vai arrancar esse eleito de Deus, porque está chegando a hora, o minuto final, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pronto, nós vamos aqui, eu vou pegar o slide, nós vamos colocar aqui as 3 etapas da graça, eu vou compartilhar aqui a tela, para mostrar aqui para vocês, mais ou menos aqui, um pouco sobre isto. Primeiro eu quero ler aqui os versículos que são base para nós hoje, que são esses aqui. Nós temos o seguinte, deixa eu apresentar aqui no slide da tela.
Então é o seguinte, olha só. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3:24. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. Romanos 5:9. Aquilo que eu frisei, olha só. Nós temos assim, ó. Nós somos justificados pela fé, pela graça e pelo sangue. Por quê? Porque a graça, o favor imerecido de Deus, é a ação do amor de Deus, que projetou Cristo. Cristo derramou o seu sangue para comprar a igreja, para pagar a dívida. E a nossa fé é crer nisto, crer tanto na graça quanto no sangue. Então por isso que o apóstolo Paulo diz, nós somos justificados pela graça, pelo sangue e pela fé. Porque se você não crê que a graça foi projetada para derramar o seu sangue, para te resgatar, você jamais será justificado. Jamais será justificado. As 3 etapas da graça é isso aqui, ó. Nós temos o seguinte, esse círculo maior eu vou chamar de mundo. Deixa eu voltar aqui de novo. Esse círculo que eu tenho ele, eu vou chamar de mundo. E esta pessoa seja eu ou você. Então, nós quando viemos ao mundo falando mentira, nós nascemos em pecado. Nós estávamos atolados no lamaçal do pecado, neste mundo pecaminoso. Então, quando a gente se arrepende, a mensagem é pregada para a gente, e a gente se arrepende dos nossos pecados, acontece esse passo aqui, ó. Deus nos tira do mundo. Ele nos tira do mundo. Esse processo é chamado de justificação. Justificação. É o processo pelo qual ele nos arranca do mundo. Mas não basta somente arrancar a gente do mundo. É necessário tirar o mundo da gente. Veja que eu coloquei esse círculo maior agora dentro do homem, mostrando que o mundo está dentro dele. Então, não basta só sair dos campos de futebol, como eu era jogador, mas tenho que tirar o futebol de dentro de mim. Não basta só deixar de ir para o campo, mas arrancar a paixão pelo futebol. Porque tem pessoas que... Eu já vi pessoas denominacionais falar para mim assim, eu saí dos campos, mas eu assisto um joguinho em casa. Então ali, o mundo ainda está dentro dele. A justificação é a primeira etapa, mas o ser humano ainda não está pronto. Então o que ele precisa fazer? Ir para a segunda etapa, arrancar o mundo de dentro desta pessoa. Agora está aparecendo tudo certinho aí, né, Fabrício? Ok. Perfeito. Pronto. Agora o que precisa fazer? Arrancar o mundo deste homem. Arrancar o mundo deste homem. Você, justificação, Deus te tira do mundo. Santificação, Deus tira o mundo de você. Ele te lava, ele te limpa por dentro. Então agora você está limpo. Estando limpo, você está pronto para receber uma vida. Que vida é esta? A vida que estava em Cristo, o Espírito Santo. Então, você precisa receber esta vida. Você precisa receber o Espírito Santo para tomar de conta da sua vida, para selar a sua vida, para ser um morador, para não deixar o ladrão entrar. Esse morador vai tomar de conta da casa e vai guiar esta casa, vai guiar você. Então aqui eu vou ilustrar aqui, ó, essa pombinha, o Espírito Santo, entra em você. Eu coloquei ela e tirei só para eu ilustrar outra coisa aqui. Ó. Você tem que colocar o Espírito Santo em sua vida e ele tomar de conta da sua vida. Dirigir os seus passos, dirigir a sua vida, equilibrar a sua vida. Certo? Porque a Bíblia diz, Deus outorgou o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Como nós falamos no início da live. Como a pessoa pode ter o Espírito Santo se não foi nem batizada da forma correta? Jamais. Jamais. É uma concepção errada. Então, Deus só dá o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Começa com a primeira etapa, justificação, vai para a santificação, Deus reconhece sua fé e
entra essa vida, o Espírito Santo entra em você e toma de conta desta casa. Agora, se você for justificado, for santificado e não colocar o morador, que é o Espírito Santo, aí é o seguinte, pode acontecer isso aqui, ó, a serpente entrar. E aí o último estado fica pior do que o primeiro. O profeta ensinou isto claramente. Você tem que ser justificado, você tem que ser santificado, você tem que colocar o morador, o Espírito Santo. Não deixa a casa varrida, vazia e ornamentada. Sem o morador, não deixe, porque é um bom alvo para o diabo. Irmão Fabrício. Só para também complementar, né? A gente sabe que justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, as pessoas confundem muito a terceira etapa, né? Há uma confusão no mundo. Está aparecendo aí na minha tela, mas não? Sim, vou colocar a sua tela aqui. Sim, porque apareceu o negócio lá. Então, a confusão do mundo religioso é acerca da terceira. Até eles se compreendem, talvez. Até eles compreendem, acho que algumas pessoas compreendem, religiosas, compreendem que tem que passar por a justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Mas aí fica a pergunta, qual é a evidência de quem realmente passou pela justificação, pela santificação e tem o batismo com o Espírito Santo de verdade, de fato? Qual é a evidência de quem tem o Espírito Santo? Jesus Cristo nos mostrou isso. Né? Jesus Cristo mostrou o que seria uma evidência real de quem realmente teria o selo de Deus. Aquele selo de Efésios 4:30, né? Está selados com o Espírito Santo até o dia da redenção. Esse selo que é o Espírito Santo, que quando ele vem, que viu que você foi justificado e agora crê de fato, qual é esse selo, qual é a evidência? Né? Então a gente vai dizer, sabe qual é a maior evidência? Não é falar em línguas, nem é ter dons, porque a casa adornada simboliza dons. O profeta fala sobre isso. São dons. Foi limpa, foi varrida, adornada, tem dons lá, mas está faltando um morador, o Espírito Santo, que realmente é o selo. Então, o maior sinal de quem realmente tem o Espírito Santo é lembrar de que a Bíblia diz que o Espírito Santo seria dado para que nós fôssemos guiados em toda a verdade. Não é isso? Para que o homem não se perdesse e fosse guiado exatamente na verdade bíblica. É por isso que, sem o Espírito Santo, há tanta confusão religiosa, há tanta divisão, há tanta dissensão entre os irmãos, pastor. É falta do Espírito Santo. É falta de Deus, porque aonde Deus está, não há... O que foi que Paulo disse lá na igreja, para a igreja de Coríntios? Vós sois carnais. Quando, havendo entre vós dissensões, invejas, brigas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Vós sois carnais, eu não pude vos alimentar com alimento sólido, senão com leite. Por isso que as pessoas não crescem, não deixam Deus guiá-los. E então, não tendo o Espírito Santo, irmão, pastor, é uma grande Babel, uma confusão de ideias, porque o Espírito Santo, a promessa era que nós fôssemos guiados em toda a verdade. Então você, irmão, amigo, quer saber se você tem o Espírito Santo? Você crê na mensagem da hora? Você crê que Deus enviou um profeta mesmo? Você crê que realmente crê no Evangelho? Você viu, como o senhor falou, você está olhando para você e vê que o mundo já não tem mais atração para a sua vida? Essa é a evidência realmente de quem tem o Espírito Santo. O mundo morreu. A ideia humana deixou o futebol, a bebida, os olhares errados, morre. Há uma esterilização completa. Não é? E então Deus vem e habita ali, dizendo, olha, agora você não tem mais como perder, você está selado. O seu destino é vida eterna. Mas, meu irmão, até que você chegue na terceira etapa, por acaso você já foi, seu pastor já te batizou em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu sei que nós estamos falando de denominacionais. Aí eu já quero chegar na terceira etapa. Mas
Como é que eu quero dar um passo, se eu não, um passo além, assim, de dando um pulo já para o terceiro degrau, que é um degrau alto, sem ter agora nem o primeiro passo eu dei. E nem o segundo passo, que a Bíblia diz que é Hebreus capítulo 14, 12, né? Seguir a paz com... 12, 14. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não são santificados, você vê que... Você falou aí, né? Denominacionais e muitos grupos. Futebol, essas gincanas, esses teatros... Igreja com teatro, pastor. Igreja com gincana. Igreja com brincadeirinhas. Bota esse povo para orar, gente. Vamos levar esse jovem. Brincadeira. Eu vi um pastor aí, bem há pouco tempo, uns 5 anos atrás, 10 anos, uma década. Passa rápido, uma década, né? 8 anos. Deus me livre dessas gincanas. Batia nas gincanas, batia no teatro, batia contra tudo isso dentro da igreja. E hoje a igreja é lotada disso. Sabe, tem que abrir para isso. Meu Deus, que vergonha. O evangelho, quando foi que Paulo criou o jogral para jovens? Não tinha jovem lá atrás, não? Sempre existiu jovens. Não tinha jovem lá, não tinha... o mesmo evangelho para os velhos é o evangelho para os jovens. Por que nós temos que estar... sabe, que dando entretenimento para jovem, meu Deus, sabe, a maior alegria que nós conhecemos é o Espírito Santo, é uma vida de oração, é uma vida... Quando se reúne é para quê? Para isso, para aquilo ali, jogar o teatro, brincadeirinhas, copiando o mundo. Isso eles fazem lá no mundo, nas escolas, nos clubes recreativos. Igreja não é isso. Nós temos que levar esses jovens a nascer de novo, mas não prega se nascer de novo, né? Mas se não prega mais se nascer de novo, então entra mesmo essas coisas aí. Isso é só apenas consequências de incredulidade, de falsos pensamentos. Então tem que abrir o espaço mesmo para o diabo entrar, e aí entra tudo que não presta. A gente sabe o que é isso. Mas se nós levássemos nossos jovens a nascer de novo, a ter um relacionamento com Deus, vamos fazer o seguinte, vamos levar esse povo a orar. Vamos fazer um culto de jovem, de oração e de jejum. Irmão, não dá muita gente, não. Aí vai ser não me venha, não. É muito pouco. Eu digo ao senhor. Vamos lá, mas vamos se juntar para comer, para festas e jogral. Vai lota mesmo, vai lotar. Mas vamos fazer aqui um culto de oração, de jejum da palavra. Mas eles mesclam a coisa, nós estamos dando a palavra mesclado com brincadeiras. Por isso que a igreja está na bancarrota. Na bancarrota mesmo. E claro que vai ter muita... Claro que tem os eles vão dizer, mas você não sabe, muitas pessoas se convertendo, que você ensinando doutrina falsa, meu amigo, nem você é convertido. Você está ensinando uma doutrina falsa, crendo em doutrina falsa, e vem dizer que, eu não sei o que, foi uma benção. Que benção? O povo sai de lá mais gelado, mais morto do que quando entrou. É só na hora da banda tocando e naqueles pulos, porque é só naquele momento, depois que vai para a escola. Será que esses jovens mudaram de fato? Quando vão se encontrar com os ímpios nas faculdades, será que de fato eles têm uma mudança ou é só ali, naquele momento? Por isso que o evangelho está caindo em descrédito. Está caindo em descrédito diante dos ímpios por causa disso. Ali no momento, entre os irmãos, aquela alegria. Mas será que aquilo ali realmente é real? Vamos ver lá nas faculdades como é que é. Vamos lá nas escolas, em casa, com os pais. Será que continuam respondões? Continuam brigões? Ou realmente aconteceu uma mudança? Aí está a resposta. Respondam vocês, né, que fazem esses movimentos. Respondam vocês para mim, para todos. Porque é o contrário que nós temos visto. Verdade. Sempre lembrando àqueles que nos ouvem, que nos assistem, o mesmo evangelho para os velhos é o evangelho para os jovens. Eu não tenho que mudar nada. Isso. Como você disse, a alegria é o Espírito Santo. Então, não tenho que preparar jogral, peças teatrais, botar os jovens para fazer isso, para fazer aquilo, para ver se mantém aqueles jovens na igreja. Mas o que vai te manter no evangelho é uma experiência com Cristo, é a experiência com Ele. Né? É isso que vai te manter, certo? E como você falou aí,
nós seríamos guiados em toda a verdade. O profeta diz para nós assim que a evidência de se ter o Espírito Santo é uma fé genuína em toda a palavra, né? Então, dando mais respaldo àquilo que você falou sobre guiar em toda a verdade. Uma fé genuína em toda a palavra. Esta é a evidência de se ter o Espírito Santo. Não é falar uma língua sem interpretação, ou ter dons, nada disso, mas é isto aí. Fé genuína. O Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Não só é parte da verdade, não. Porque o profeta disse, se você tem parte da palavra e não tem toda a palavra, é como se não tivesse nada. É como se não tivesse nada. Você precisa ter toda a palavra. Mas eu vou apresentar aqui a ilustração do copo, que o profeta fala pra gente muito claro sobre isso. O copo na lama e a lama no copo. Pra gente, vamos prosseguir aqui pra gente terminar aqui a nossa live mais rápido. 19% da bateria. Bateria vai dar para chegar. 19, vai dar para chegar. Vai, em nome de Jesus. Pronto. As 3 etapas da graça engloba aqui o seguinte, olha. A ilustração do copo que nós temos é o seguinte. Ó. O profeta falou para nós assim, se você vai num canto e encontra um copo na lama, então aquele copo está na lama. Essa lama simboliza o pecado, o lamaçal do pecado. Este copo simboliza você. Então, você está atolado do lamaçal do pecado. A primeira coisa que acontece com este copo, a primeira coisa que Deus faz com você é te tirar do lamaçal do pecado, é tirar o copo da lama. Mas ao tirar o copo da lama, não é o suficiente. Você não vai com esse copo cheio de lama na sua casa e colocar leite, colocar suco nele e beber. Não. Você vai ter que fazer a segunda etapa. Você vai partir para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Tirar a lama do copo. Então você vai lavar este copo, você vai limpar este copo, deixar ele limpinho. Isso aqui foi uma ilustração que eu fiz em um vídeo na prática, mostrando o novo nascimento na prática. Está no nosso canal. Então veja. Então você vai tirar a lama do copo. Essa parte é a santificação. Você vai limpar o copo. Então depois do copo limpo, então você vai colocar algum ingrediente deste copo. Água, leite, suco. Você vai usar o copo agora. Você não pode deixar esse copo guardado, porque se deixar guardado ele só ocupa espaço. Se você tira o copo da lama, tira a lama do copo, limpa o copo e guarda ele no armário sem usar, esse copo não serve de nada. Então Deus vem e ele te tira do lamaçal de pecado, te tira da lama, tira a lama de você, tira o pecado de você. Essa lama é o pecado. Ele tira você do pecado, tira o pecado de você e agora ele vai entrar em sua vida para poder te usar poderosamente e dirigir a sua vida. Irmão Fabrício. Perfeito quadro. O profeta fala sobre isso, exemplifica, muito bom. Só não entende quem não quer entender. Se quiser ficar no mundo, quiser ficar sujo, porque o ímpio tem prazer na iniquidade. Né? E quanto mais sujo para ele, melhor. Para um cristão, não. É o contrário. A natureza foi mudada, nós éramos porcos, gostava de uma lama, gostava de um futebol, de uma briga, de uma bebida. Isso era coisa da natureza de porco. Deus veio, mudou a nossa natureza do cristão, deu a natureza de Cordeiro de Deus, do Cordeiro Senhor Jesus Cristo, e nos colocou agora em lugares celestiais em Cristo Jesus. Voltar para o pecado, jamais. Deus me livre. Faça uma ovelha faça uma ovelha entrar na lama, uma vez que ela era porco, né? Voltar para a lama, não pode mais, ele não tem mais desejo de pecado. Nós vivemos no mundo, mas é claro que Paulo diz, mas se fosse assim, teria que sair do mundo, mas nós vivemos aqui, sabe, mas de uma maneira, olhando para Jesus Cristo, nós estamos rodeados de pecado, de tentações, sabe, mas há uma pureza. Lembra que o profeta falou que a pomba, ela não precisa de tomar banho, né, pastor? Ela tem um óleo dentro dela que ela sai pelas pontas das penas e vai limpando ela, vai tirando aquela poeira, aquele pó que é onde ela passou. É tipo de quem tem o Espírito Santo, esse óleo, este azeite nos limpa cotidianamente
faz uma limpeza todo dia, nós temos que todo dia se arrepender e dizer, Senhor, eu estou aqui na tua presença, e esse óleo está te limpando, te purificando todo dia, que é o Espírito Santo, que faz você vencer o mundo, faz você vencer, sabe, os olhares errados, uma mulher seminua, faz você vencer tudo isso, não é você, é este poder dos céus. Antes habitava essa natureza de cobra, muita gente, pastor, com natureza de cobra, sabe, peçonha, não fala mal, não quer saber de nada. Nós não estamos falando mal de ninguém aqui, no Deus me livre, hora dessa, nós estamos combatendo o erro, combatendo o pecado, coisa que ninguém mais faz. E quem tem o Espírito Santo, ele fica com tanta coisa assim, enojado com esse mundo, que ele tem que falar, ele tem que abrir a boca e dizer assim, esse mundo está condenado, o que, é que nós queremos com esse mundo? E muita gente ainda que diz crente correndo atrás de riquezas, atrás daquilo, porque não corremos atrás das almas. Vamos se empenhar em buscar as almas perdidas, aquelas que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, como diz a Bíblia. Almas morrendo, almas ali doentes, enfermas espiritualmente, materialmente também. E os crentes estão como aquele bom samaritano, né? Aquela história do samaritano lá que caiu. A pessoa caiu lá na beira da estrada e passou o sacerdote, passou o levita por longe. Não querem mais buscar os doentes, os enfermos nas ruas. Acham que são melhores do que eles. Não, nós somos iguais a eles, agora com uma mudança de vida. Por isso que quem tem o Espírito Santo também, pastor, quando recebe o Espírito Santo, ele fica com tanto amor pelo seu semelhante, com tanto desejo de que aquela pessoa também pudesse receber o que ele recebeu, que ele sai, ele vai, você foi, nós vamos. Mas aí, daqui a pouco, eles estão ricos, milionários, e aí vai perdendo aquilo, sabe que acho que nunca tiveram. É porque nunca tiveram, porque se tivessem, vigiariam mais, eles vigiariam, eles olhariam tudo isso, sabendo que para não trazer escândalos, para não dar lugar ao diabo, como Paulo disse, resistindo ao inimigo, mas a religião perdeu o prestígio, perdeu o poder, porque tinha o poder do homem. Quando tiver o poder do homem é falho, ele se acaba, é só carne. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca perdeu o seu poder, porque é o poder do Espírito Santo. E ela é poderosa, ela está vencendo o mundo, vencendo as ideias, vencendo o pecado que está sempre diante de nós. Vamos pregar o evangelho no poder da sua ressurreição, porque os eleitos, os salvos, hão de sair desse mundo. Eu creio assim. Amém. Amém. Amém, amém. Aqui nós já estamos com 55 minutos. Eu vou só apresentar aqui mais alguma coisinha para a gente concluir nosso assunto. Mais um pouco sobre a justificação. Por exemplo, nós vamos entender aqui o seguinte, olha só. A justificação, ela é uma parte importante, é a primeira etapa. Você nunca chega à segunda etapa ou à terceira sem a primeira, jamais. Então veja só, a justificação vai fazer o seguinte com você. Te livra da punição do pecado. O que isto quer dizer? Figurado na saída dos israelitas e o Mar Vermelho. Olha só. Quando os israelitas saíram do Egito, eles saíram debaixo do sangue e precisava cruzar o Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho simboliza o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que atrás deles vinham os egípcios para puni-los. Mas Deus fez com que eles passassem o mar e os egípcios foram mortos, ou seja, eles foram livres da punição do pecado que estava onde? No Egito. O Egito simboliza o mundo, e aí é o lamaçal de pecado. Agora, essa é a primeira etapa da caminhada. Você sai debaixo do sangue e cruza o Mar Vermelho, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então isto te livra da punição do pecado. Mas você não para aí. Também eu coloquei a palavra aqui, Gilgal, porque simboliza Gilgal. Quando Elias e Eliseu estavam na caminhada ali, que Eliseu seguia Elias, e Elias dizia assim, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Gilgal.
Aí Eliseu diz, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. O profeta lembrando nos ensina que Elias simboliza Jesus Cristo e Eliseu a noiva. Então a noiva está colada em Cristo e passa pelas 3 etapas. Gilgal, Jericó e Jordão. Eu vou chegar mais à frente nisso aqui. Gilgal simboliza a justificação. O primeiro local onde Eliseu passou com Elias. Cristo simboliza Cristo, Eliseu simboliza a noiva, que está colada, que está olhando para Cristo, porque ela quer receber a porção dobrada do Espírito Santo. Mas a primeira etapa é Gilgal. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o Mar Vermelho livrou os israelitas de quê? Da punição do pecado. Da punição. Mas não parou por aí. Então, o que ocorre? Precisa da segunda parte, que é a santificação. Todos aqueles que tinham o desejo de voltar para o Egito, irmão Fabrício, caíram no deserto. Porque assim, você tem que sair do mundo, o Egito, mas tem que arrancar o desejo do mundo dentro de você, porque senão você volta para lá de novo. Ou senão você cai no deserto. Você cai na segunda parte, que é a santificação. Então a santificação, ela te livra do peso do pecado, do peso. Porque você sai, justificação te livra da punição. Mas ainda você carrega o mundo dentro de você. Existe um peso dentro de você. A santificação vai te livrar desse peso, porque vai tirar esse mundo de você. Certo? Figurada no deserto e em Jericó, na segunda parte. Jericó foi a segunda parte da caminhada de Elias e Eliseu. Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Eliseu diz, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. A noiva não deixa Cristo e passa pelas 3 etapas. Não é isso? Jericó simboliza a santificação. O deserto simboliza a santificação. O profeta lembrando falou e disse assim para nós, olha, a segunda etapa, o deserto, a santificação, é a parte mais difícil. É aí onde sai 2 milhões e só entra 2, só fica 2. Sabe? Essa é a parte principal, porque ela é o intervalo, ela fica no meio das duas. Porque ali, ou as pessoas têm desejo de prosseguir para chegar à terra prometida, que é o batismo com o Espírito Santo, ou eles têm o desejo de voltar para o Egito e caem no deserto. Irmão Fabrício. Só frisando aí, a santificação é um processo que vai até o fim, né? A justificação é um processo que é efetivo, né? É de imediato ali, e a santificação ela é um contínuo, ela vem até, porque mesmo que você recebe o Espírito Santo ainda tem que passar, claro que tem que ser santo, né? Então é isso. Você tem que continuar sendo santo, tem que continuar sendo santo, né? É um processo contínuo. Continua, né? Continua porque tem que manter essa santidade, tem que manter essa santidade, né? Exatamente, porque foi santo ontem, não vou mais ser santo hoje. Não. Verdade. A justificação é um fato concreto, que aconteceu ali a justificação. Teu passado foi justificado. A santificação começa dali e vai até que Jesus volte, até que Cristo volte. O cristão está sempre buscando essa santificação, sempre debaixo desse sangue, que é o que nos mantém limpo, né? É o que nos mantém, é esse sangue de Jesus Cristo. Mas primeiro tem que entrar, primeiro tem que ser justificado por esse sangue, então te mantém limpo. E o Espírito Santo é para nos guiar, para nos manter vivos e lutando a batalha, porque sem o Espírito Santo vai cair. Só a santificação não tem, só a santificação, as 2 etapas, né? Ela vai que daqui a pouco vai acabar aqui voltando para o mundo mesmo, porque não tem um morador. Então o inimigo vem, como diz a Bíblia, né? São Mateus 13, né? Diz que o diabo vem, saiu um demônio, daqui a pouco ele volta, viu que a casa está limpa, então ele vai lá, volta, pega mais 7 espíritos e o estado daquela casa é pior do que quando no início. Então é isso, meu irmão. Aceite Jesus, passa pelas 3 etapas da graça, pastor, né? Vamos ensinar o povo isso aí, porque hoje não é mais ensinado isso não, viu? As pessoas perderam isso. Agora é só oba-oba, só crente e tchau. E o diabo deitando e rolando com os crentes. Verdade. Deixa eu só frisar aqui agora o final aqui, para finalizar, a terceira etapa aqui, que é o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo está figurado justamente aqui
em eliminar o pecado da sua vida. Uma vez que pecado é incredulidade, um homem que recebe o Espírito Santo, ele crê em toda palavra, como nós já frisamos anteriormente, né? Uma fé genuína em toda palavra. Então, se pecado é incredulidade, o profeta nos ensinou. Nós não vamos mais ser incrédulos. Figurado na terra prometida, cruzamento do Jordão, porque o Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. A terceira etapa da caminhada de Elias e Eliseu. Então fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. E ele foi junto com ele. A noiva está colada em Cristo até cruzar o Jordão, fazer morrer a si mesmo. E Jesus disse, quem não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Isso aqui fica claro. Terceira fase da caminhada. Tem que negar a si mesmo. Renunciar tudo para poder ser discípulo de Cristo. Fabrício. Atravessar o Jordão, novo nascimento, então vem o Espírito Santo, né, que é o batismo com o Espírito Santo. Nasce de novo, então vem o Espírito Santo, porque é a Canaã, né? Lembrando que quando recebe o Espírito Santo, a gente agora os problemas se acabaram, não. Os problemas é que vai ter que... Aí é que vai aparecer problemas. Aí é que vai aparecer dificuldades, né? Porque quando eles entraram em Canaã, eles não ficaram a cruzar os braços, agora pronto. Não, quem tem o Espírito Santo, aí é que ele tem lutas, problemas, mas ele é vencedor. Ainda. Mais problemas ainda, porque agora realmente o diabo te perdeu, mas ele vai estar sempre ali no encalço, né? Buscando um momento para te pegar. Não vai te pegar, mas vai ter sempre essa luta aí, porque nós não estamos nesse tabernáculo de carne ainda. Então temos que estar sempre subjugando essa carne e confiando em Deus. Nós estamos aqui confiando no homem, confiando neste Deus maravilhoso que todo dia está conosco. Dizendo, olha, prossiga. Você é vencedor, mais do que vencedor. Amém, amém. É isso aí. Agora tem que o quê? Enfrentar os gigantes que estão ali naquela terra prometida. É expulsar aqueles gigantes de lá. É lutas e problemas. Lá no deserto eles tinham maná, tinha água da rocha, tinha tantas coisas. Mas lá na terra prometida, às vezes tinha que cavar poços. Às vezes tinha que cavar poços. Cavar, derrubar, então, matar os gigantes. Matar os gigantes, enfrentar muitas coisas. Justamente. Os nefilins estavam lá, né, aqueles descendentes de gigantes. Isso. Então, veja só, porque as pessoas pensam, recebi o Espírito Santo, então, agora que você tem problema, agora que você enfrenta lutas, você enfrenta muitas lutas, mas contudo nós somos mais do que vencedores. Isso, justamente. Então, nós finalizamos aqui a nossa live, nós vamos finalizar a nossa live. Que Deus abençoe a todos. Nosso intuito, nosso propósito é esse, é mostrar a você a Bíblia como ela é. Nós não, como diz assim, nós não temos nada a perder. As pessoas não dizem assim, não tem nada a perder? Assim, nós não temos nada a perder, nós não estamos agregados a ninguém, agarrados a ninguém. Aí, ninguém. Nós estamos agarrados somente a Cristo. Então, nós vamos falar a verdade. Entenda o que eu quis dizer, nós não temos nada a perder, é isto. Porque as pessoas hoje estão com medo de perder, de ficar com um grandão ali, com um grandão ali, com um grandão ali. Certo? Querem ficar colado no grandão para ver se projeta. Não. Nós não temos isto, nós não queremos isto. Queremos somente ver você rendido à palavra. Queremos somente ver você na verdade. Esse é o nosso desejo. E eu desejo uma boa noite a todos que estiveram conosco e aqueles que vão assistir. Assista com um espírito bom, paciente, e você verá que tudo que falamos aqui simplesmente é a verdade documentada na palavra. Irmão Fabrício. Chegamos ao fim, né, de mais uma live. Deus tem nos abençoado. Eu quero que o Senhor ore por nós, né, agora. A gente tem sempre terminado em oração. Orar pelos enfermos, orar pelo trabalho de evangelismo. Nós temos uma grande obra a ser feita. Deus ainda continua chamando, ainda continua batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, continua santificando e continua batizando com o Espírito Santo. Essa obra não parou, Deus ainda continua chamando, meu irmão. Aceite-o enquanto há oportunidade. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como diz a Bíblia. Aceite o Senhor, venha para ser batizado. Se você não foi batizado ainda,
estava dizendo para um senhor agora à tarde, no final do expediente, encontrei-o, e eu passei, ele estava lendo a Bíblia, e disse, ei rapaz, você crê nessa Bíblia aí? Você creio? Ah, então eu dei meia volta e fui lá, disse, vem cá. Aí ele li para ele lá, Atos 2, 37, 38, ele disse, mas rapaz, e agora, irmão, você vai ficar com a sua igreja ou com o que a Bíblia diz? E você, meu irmão, vai ficar com o que a Bíblia diz ou com o que sua igreja diz? Está em suas mãos, você tem direito de decisão. Quer orar, pastor, por nós? Vamos orar. Ora aí, gente, ora, para encerrarmos. Pai maravilhoso, soberano Deus, Aleluia. primeiro que tudo nós queremos te agradecer mais uma vez por o Senhor ter concedido este momento aqui, onde temos o objetivo e o propósito de levar as pessoas às verdades da palavra. Te pedimos que o Senhor cure o enfermo, liberte o encarcerado, dê força ao fraco, levante o caído, revigore as forças daqueles que estão cansados, anima os desanimados, meu Deus. O Senhor ainda batiza, o Senhor cura, o Senhor liberta, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo no passado, é o mesmo no presente e sempre será o mesmo no futuro. E nós cremos, meu Deus. Aqueles que porventura, meu Deus, estejam assistindo, estejam enfermos ou que vão assistir, que sejam curados, sejam libertados. Aqueles, meu Deus, que vão assistir, vendo aquilo que foi exposto aqui através deste canal de comunicação da internet, Deus, o Senhor é capaz de mover e tocar o coração de uma pessoa assistindo. Nós não podemos mudar ninguém, nós só estamos cumprindo aquilo que o Senhor disse para fazermos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós não temos poder de cura, nós não temos poder de libertação, nós não temos poder de transformação, mas nós estamos recorrendo a Ti, que tem o poder de cura, de libertação e de transformação, e pedimos por estas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça Deus. esteja com todos e Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.